falar um idioma? Para falar um idioma, a gente precisa de vocabulário, tá? Isso é indiscutível. A gente precisa de vocabulário, porque se você não tiver conteúdo, você não tem como dar, né? Então, tipo, primeiro, num idioma, você precisa receber, para depois você começar a reproduzir, como um rádio, certo? Que recebe as ondas para depois reproduzir as informações, certo? Então, isso é chamado de input. Então, primeiro você tem acesso ao vocabulário. Como é que você tem acesso ao vocabulário? Ouvindo, né? O conteúdo, ouvindo, no caso, no inglês, ouvindo muito o idioma, ouvindo palavras e ou lendo, tá? Então, a forma de estudar qualquer coisa que você queira estudar, ela vai vir ou através da audição, né? Do listening, né? Ou através da leitura. Isso é chamado de input. Por que put? Put é colocar. Então, in é dentro, put colocar, colocar dentro, significa que o conteúdo vai entrar dentro da sua mente, né? Dentro do seu cérebro, tá? Para somente depois você começar o output, que é a pronúncia. Então, para você fluir em um idioma, seja qual for, você precisa de vocabulário, que é o grupo de palavras que você vai usar, e você precisa saber pronunciá-las corretamente, certo? E eu sempre brinco, né? Porque se você tiver um e não tiver o outro, você não consegue ser fluente no idioma. Se você tem vocabulário e não sabe pronunciar, ninguém vai te entender. Se você consegue pronunciar as palavras, mas você não consegue memorizá-las, você não vai ter vocabulário, certo? Então você não vai conseguir fluir em inglês. Você só consegue fluir em inglês se você tiver todas essas palavras memorizadas e, consequentemente, souber a pronúncia de cada uma delas. Então, hoje no Brasil, 5% apenas da nossa população fala inglês e é muito pouco. Tá? Então, significa que, se você fala inglês hoje, você consegue ter uma vida extraordinária comparado àqueles que não falam, porque a maioria é o ordinário, né? O extraordinário é o diferente, né? Então, você tem vocabulário, mas você não consegue falar, você não consegue externar aquele conhecimento, você não consegue colocar para fora. Por alguma razão você bloqueia, né, na hora de você falar, né? Você vai falar e trava, você não entende, né? Se você não tem um grande porquê para continuar, você vai desistir, tá? Então, se você não consegue falar, você vai desistir. Se você não consegue manter um diálogo com alguém em inglês, você vai desistir. Se você não souber da importância do inglês, né? Se você não tiver um propósito com o idioma, você vai desistir. Isso é indiscutível. Você vai desistir. Então, quando você aprendeu português, você estava aqui tendo acesso ao português com os seus pais. A maioria das pessoas aqui, eu acredito que foram criadas por seus pais, né? Tem alguns que foram criados por avós, por tios, né? Eu entendo que tenho também essas pessoas, mas na grande maioria você foi criado pelos seus pais e ali eles foram as primeiras fontes de input que você recebeu. Então, a melhor forma de a gente aprender a falar realmente um idioma é da mesma forma que a gente aprendeu o nosso português. Então, e o que significa fluir em inglês, né? Vamos lá, o que significa fluir em inglês? Fluir em inglês é vocabulário mais pronúncia igual a falar sem pensar ou traduzir. Então, mais uma vez, vou repetir aquilo que eu falei lá atrás. Se você tem vocabulário, você tem conteúdo, você tem um acervo de palavras para poder usar. E se você sabe pronunciá-las corretamente, você vai pronunciá-las. A grande imersão só veio quando eu me mudei para a Austrália. E aí, olha que interessante. Quando eu comecei lá, eu percebi que para eu poder acelerar o meu crescimento de vocabulário e, consequentemente, a fluência, eu precisava focar nas principais palavras do idioma. E quais são as principais palavras do idioma? Quais são as principais palavras do inglês? Verbos regulares e irregulares. Elas fazem parte de 80% do idioma. Por exemplo, olha só, I want. Só com I want, tipo, eu quero, você pode fazer várias frases. Eu quero comer, eu quero dançar, eu quero falar, eu quero fazer. Então, a maioria das palavras que a gente fala são os verbos. O resto é o arroz e feijão. E aí, vamos agora para as ferramentas da fluência, as minhas tão queridas ferramentas da fluência, tá? Então, as ferramentas da fluência, eu dividi em duas partes. Na inteligência, e aí aqui nós temos a inteligência humana e artificial. Sim, porque a sua inteligência também é uma ferramenta de aprendizagem. Sem a sua inteligência,
sem a sua capacidade de aprender, você não aprenderia, tá? E muitas pessoas, elas acabam subestimando a sua própria inteligência, né? Elas subestimam a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de aprender. Elas falam que elas não são capazes de aprender X, Y, Z, e aí elas acabam desistindo de alguma coisa, certo? E muitas das vezes elas acabam negligenciando a própria capacidade, a sua própria inteligência, certo? Então, as nossas emoções, né, elas são conexões de aprendizado. Quando é que você sabe que você está no caminho certo? Quando você se sente bem aqui dentro que você está no caminho certo. Que você tem a intuição dizendo para você, continua, não desiste, você tem que fazer isso, mesmo quando está difícil. Do mesmo modo, você às vezes desiste porque tem um negócio que você não se sente bem, né? E você acaba falando assim, putz, isso aqui não é para mim mesmo. Tipo, eu não estou me sentindo bem fazendo isso. Então, você tem isso dentro de você, que te fala, que é a sua intenção, que é a sua, o sexto sentido que fala, né? Que é a sua intuição dizendo para você o que você precisa fazer, com um mix de emoção. Então, a inteligência artificial, que eu vou abrir aqui, o que nós temos aqui hoje de padrão de inteligência artificial que nós mais conhecemos? Então, nós temos o Facebook, que aprende com a gente o tempo todo, tem o Google também, né? Nós temos todas essas empresas aqui, Airbnb, YouTube, Amazon. Então, o YouTube é da Google, a Uber, todas essas empresas que têm inteligência artificial, que são machine learning, que estão a todo momento aprendendo com os nossos hábitos, né? Você às vezes está ensinando essas máquinas através de hábitos que você nem percebe que você faz, né? Por isso que essas ferramentas hoje, eu acredito que elas conheçam muito mais a gente do que nós mesmos, certo? Vamos falar agora das ferramentas que eu uso, né? Que é as ferramentas que eu vou apresentar para você, que você vai usar daqui para frente para você destravar o seu inglês falado, tá? E aqui eu tenho que deixar claro que eu vou apresentar algumas, não tem como apresentar todas, porque para você conhecer algumas das ferramentas, você tem que ter usado e conhecido outras. Porque no Ferramentas da Fluência, que é o treinamento de speaking online que eu vou apresentar para você daqui a pouco, lá você vai ter acesso a uma gama de ferramentas onde você vai começar com uma ferramenta e você vai ter que passar pelo processo de todas essas ferramentas no início para receber uma ferramenta depois, que é muito mais profunda. Eu não tenho como apresentar para você agora, porque você não vai nem entender. Depois que você usou o Google Tradutor, que você já está usando o Google Tradutor, e você pode fazer esse simulado com sistema de voz. Então, qual que é a primeira dica que eu dou quando você se matricular no curso completo? Você mudar o seu smartphone para inglês. Então, o seu smartphone precisa estar em inglês. First thing, eu vou até colocar aqui. Change your mobile phone to English. Então, mude o seu telefone para inglês. Set your microphone to understand your English. Então, aqui, ó, você viu que ele entendeu search, é set. Set. Então, set your English, set your microphone to understand you in English. When you have. Ó, tá vendo? Eu entendi errado. Vou de novo, bem devagar. When you have your microphone set to understand you in English, it's going to be much easier and much more fun to improve your English with these tools. Tools. Olha lá. With these tools. These tools. É claro que eles estão aprendendo ainda. Então, quando eu falo que a inteligência artificial está aprendendo com a gente o tempo todo, os nossos smartphones estão entendendo o que a gente está falando. Ele está lendo, né, o que a gente fala. Ele lê do jeito dele que ele fala. Ele entende e escreve o que a gente fala. Então, ó, tá entendendo aqui. So, when you have your microphone set to understand you in English, it's going to be much easier and much more fun to improve your English with these tools. Então, quando você ajustar o seu microfone para te entender em inglês, vai ser muito mais fácil e muito mais divertido melhorar o seu inglês com essas ferramentas. E aí, é claro que para você estudar, você vai precisar de organização de estudos, tá? Então, vou falar aqui do Trello. Né? Google. É só você vir aqui, escrever Trello, tá? E aí você tem esse aqui, é o símbolo do Trello, tá? Você
Você vai achar esse símbolo aqui e vai poder baixar aí no seu smartphone. Tem aplicativo para o iOS, né? Provavelmente deve ter o pro Android também, tá? Então tá, aqui eu criei aqui um esboço de se fosse o meu cronograma de estudos, tá? Então, My Week of English Studies. Então aqui, ó, é uma ferramenta gratuita chamada Trello, tá? A gente usa muito isso no curso do Ferramentas da Fluência para organizar os estudos, porque muitas das vezes você acaba desistindo do seu inglês porque você não tem aí um grande propósito, né, uma grande organização. Então você precisa ter organizado como você vai estudar. A sua semana precisa estar organizada, certo? E uma vez que você está organizado aqui, você começa a visualizar o seu progresso. Então, o que eu tenho aqui? My Week of English Studies. Então, listening Monday, listening, podcast. So I'm going to listen to a podcast. Eu vou ouvir um podcast. Tuesday, speaking online meeting with friends on Zoom. Eu vou no Zoom falar inglês com os meus amigos. Wednesday, não tem nada aqui. So Wednesday I will put some watching a video on YouTube. Vou assistir um vídeo no YouTube em inglês. In English. Tá? Então assistir watch a video on YouTube in English. Vou assistir um vídeo no YouTube. E aí você tem aqui todas o carrossel aqui e aqui done. Então, por exemplo, Wednesday, a video on YouTube in English. Essa semana eu já fiz isso? Eu trago aqui para o feito. Quando você faz isso, você tem a sensação de você ter feito o seu estudo, de ter organizado, de ter concluído a sua meta. E você pode usar isso tanto com tarefas no seu dia a dia, como também com aulas lá do curso completo, por exemplo. Lá no curso completo. Essa semana eu vou estudar o módulo 1A. No módulo 1A tem o quê? Tem a aula X, Y, Z. Então na segunda eu vou usar isso, na terça eu vou estudar isso, na quarta isso, quinta isso, enfim. Quando você tem isso organizado, você sente que no final da semana você foi produtivo. Então você viu que você saiu daqui e chegou até aqui. Você saiu andando em um lugar e você chegou em outro local. Outra coisa, depois que você organizou lá no Trello o que você precisa estudar, você vai organizar o conteúdo no mapa mental. Então o mapa mental é aqui, ó. Eu já estou aqui no mapa mental. Esse mapa mental é o MindMeister. Eu vou colocar aqui, ó, MindMeister. Tá? Então, imagina que você coloca uma ideia, essa semana você coloca uma ideia fixa, que você vai estudar verbo to be. Aí no verbo to be você coloca aqui is, are. Aí você coloca am. Aí você pode colocar no passado, was. E aí, were. E aí, cada uma dessas aqui, você fala, aqui eu vou fazer frases com o verbo to be, com a parte do is. Aí você pode vir aqui. Aí você vem aqui, usando o seu microfone. He is smart. She is my friend. It is my dog. Full stop. Se você tem vergonha, a partir de hoje, você pode usar essas ferramentas para poder certificar que quando você for e quando você tiver a oportunidade de falar com alguém, você vai estar seguro que você está falando certo, tá? Então, o mapa mental tem que ser também uma ferramenta de estudo que você vai usar junto com o Trello para organizar os seus estudos, né? Então você vê que cada ferramenta, uma ferramenta precisa da outra, por isso que eu não posso te apresentar todas as ferramentas aqui, tá? Então, usando essas ferramentas, você vai poder perder o medo e a vergonha, porque imagina, você vai chegar lá e vai poder treinar você vai organizar seu estudo na semana com o Trello. Aí vai chegar na semana e você vai usar o mapa mental para estudar aquele específico conteúdo que você se comprometeu a estudar. Então, você vai criar o hábito de fazer isso toda semana. No fim de 6 meses, esse hábito já virou algo natural. Você faz isso com um curso que você estiver estudando ou com qualquer coisa que você pegar na internet. Você pode pegar uma matéria na CNN, por exemplo, e fazer isso. Entendeu? E estudar aquelas palavras, estudar aquelas frases. Você vai conseguir, tá? E o que vai acontecer? Você vai criar confiança, porque você está fazendo o teste.
mesmo a tecnologia artificial muitas vezes não te entendendo, porque isso acontece até mesmo quando a gente usa o português, na maioria das vezes vai te entender. Porque você vai estar aprendendo a pronúncia correta das palavras. E quando você fizer isso e você certificar que você está certo, você vai adquirir confiança. Consequentemente, você não vai ter medo, mais vergonha de usar o seu inglês. Você vai adquirir vocabulário, vai adquirir pronúncia. Consequentemente, você vai fluir. Se você está fluindo, você está confiante. Você vai poder usar uma outra ferramenta que eu vou te apresentar lá no Ferramentas da Fluência, que vai te ajudar a pensar em inglês, que lá eu vou te ensinar, né, o Ferramentas da Fluência tem como esse objetivo, te ensinar a pensar em inglês. Eu te dou todas as ferramentas para que você ande com as suas próprias pernas. Uma vez que você aprenda isso, você receba essa ferramenta, você vai poder o quê? Usar a sua própria criatividade para criar as suas coisas em inglês. E aí onde a mágica começa a acontecer, quando as coisas começam a aparecer, né? Quando você começa a ver as coisas acontecendo.